graça e a paz do Senhor Jesus. O barulho não está entrando, não? Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 João, no capítulo 2. Hoje nós estaremos dando assim continuidade às nossas mensagens no livro de 1 João. Pregaremos hoje do versículo 24 ao versículo 28. 1 João capítulo 2, do versículo 24 ao versículo 28. Vamos lá? Encontrou aí na sua casa? Vamos lá. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Só até aí. Meus queridos, no último sermão que nós pregamos aqui, no livro de 1 João, nós falamos para vocês por que não devemos amar o mundo. Falamos que não devemos amar o mundo porque é um sistema inimigo de Deus. Falamos que qualquer que ame, ele demonstra que o amor de Deus não está nele. Falamos também que não devemos amar o mundo porque tudo que há nele é ilícito e oposto à natureza do Pai. Falamos também que o cristão ele não deve amar o mundo porque ele é transitório. E por último, o cristão não deve amar o mundo porque ele foi chamado para fazer a vontade de Deus. Hoje, nós queremos trazer uma mensagem para você falando sobre permanecendo firme contra os erros. Vamos para o texto. Quando você olha para o versículo 24, ou seja, do versículo 24 até o versículo 28, a palavra-chave que nós iremos encontrar aqui é permanecer. João, ele usa aqui o verbo permanecer por 6 vezes. E o
que é que João está fazendo neste exato momento? João, ele está assegurando esses irmãos que eles poderão ficar firmes contra os ensinamentos dos falsos mestres se eles permanecerem firmes nos ensinamentos dos apóstolos. E no verso 24, ele nos diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. O verbo permanecer aqui, ele tem vários sentidos, mas o sentido básico empregado aqui pelo nosso irmão João é o ficar, morar, habitar firme e inabalável. Então, o que João ele quer falar para esses irmãos nesse momento é que eles venham conservar-se firmes, inabalável, no conteúdo do evangelho que eles ouviram no princípio. E o apóstolo João, meus irmãos, ele ensina que Jesus, ele é o Filho de Deus. E eles teriam que permanecer firmes dentro dessa verdade que eles haviam aprendido. E na continuidade do texto, ele nos diz assim: se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. O que João está dizendo aqui é que se eles ficarem firmes nos ensinamentos dos apóstolos, eles permaneceriam em comunhão com o Filho e também com o Pai. Se eles guardassem no coração o ensinamento apostólico sobre Deus e Cristo, então eles viveriam em perfeita união com o Filho e também com o Pai. Ou seja, mediante a permanência da verdade que eles foram ensinados, teriam verdadeira comunhão com Deus. Meus queridos, as pessoas, ou seja, os irmãos precisam terem cuidado e não serem levados pelos erros dos falsos mestres. Aqueles que têm sido assim levados, certamente nunca tiveram no coração a doutrina dos apóstolos e não conheceram essa preciosa comunhão com Deus. E é certo, meus irmãos, que pode acontecer de alguns irmãos deixarem, ou seja, os caminhos do Senhor e seguirem os falsos ensinamentos por um tempo. Isso pode acontecer. Mas eles não vão permanecerem seguindo os falsos mestres, porque Deus é aquele que vai trazer eles de volta para a sua presença. Porque eu diria também que a verdade está cravada nos corações dessas pessoas. E a mentira dos falsos mestres jamais irá arrancar as verdades de Deus, o qual foi aplicada pelo Espírito Santo no coração de um crente. Jamais
a mentira irá vencer a verdade. A comunhão com o Filho e com o Pai tem como resultado a vida eterna. No versículo 25, ele nos diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Promessa aqui tem a ver com prometer. Por isso, o texto ele está nos dizendo que essa é a promessa que ele nos prometeu. Poderíamos também dizer que ele nos garantiu. Observe vocês que o texto ele está nos dizendo que foi Deus que em sua infinita bondade prometeu a vida eterna somente para aqueles que crescem em seu Filho Jesus Cristo. E quando foi que Deus ele fez essa promessa de vida eterna para o homem? Quando você olha para o livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, Paulo, ele disse que Deus ele prometeu a vida eterna para você antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo. O Deus que promete a vida eterna, ele não faz uma promessa e cruza os braços e deixa que você venha auxiliar, venha procurar obter essa vida pelos seus próprios esforços. Ou então, por meio das suas boas obras. Não. Ele envia o recurso. Ele envia o seu Filho. Para que por meio dele você possa tomar posse dessa vida. Cristo é a manifestação do dom da vida eterna. Ele é o meio pelo qual Deus concede a vida a todos que crê em seu Filho. Vida eterna é um dom, um presente de Deus para pecadores, por meio do seu amado Filho Jesus Cristo. Paulo disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vida eterna é um dom supremo de Deus, concedido a Jesus Cristo em resposta à sua obediência e dada a nós por meio dele. No capítulo 5 dessa epístola, João disse, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, vejam que Jesus Cristo é o único que pode dar a vida eterna para o homem. Se ele quiser passar a eternidade nos céus com Deus, o caminho é Jesus.
Assim como ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A promessa de vida eterna ela vem para aqueles que crêem em Cristo com total segurança. Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão e ninguém arrebatará das minhas mãos. Está lá em João capítulo 10, versículo 28. No capítulo 3 do seu Evangelho, ele fala, aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mais adiante, Jesus diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus, ele disse que a vida eterna é vontade de Deus. E ele nos diz, a vontade de Deus é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Meus queridos, a vida eterna, ela não vem, ou seja, o homem não recebe por meio de Paulo. A vida eterna, o homem não recebe por meio de Maria, de São João, de Santo Expedito, de São Bartolomeu. A vida eterna, o homem não recebe por meio de São Lázaro. A vida eterna é promessa de Deus e o homem só pode receber por meio do seu amado Filho Jesus Cristo. E aqueles que recebem esta vida por meio de Cristo nunca pode levantar a âncora e zarpar para o alto mar do pensamento especulativo. Tampouco ele pode abandonar o ensino primitivo dos apóstolos, trocando pelas subsequentes tradições dos homens. Se aqueles cristãos da Ásia abandonassem o Senhor Jesus, posteriormente, transmitido pelos apóstolos, eles estariam mostrando dessa forma que não tinham a vida eterna. Se eles abandonassem os ensinamentos dos apóstolos para seguir os ensinamentos dos falsos mestres, eles estavam declarando que eles não tinham esta vida, o qual vem por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe o que é que João diz? No verso 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. O que João está querendo dizer aqui é
eu estou escrevendo estas coisas para que vocês fiquem atentos com aqueles que querem desencaminhar da verdade do Evangelho. Desencaminhar aqui significa fazer sair do caminho, afastar-se da companhia de alguém. Era o que eles estavam fazendo, procurando afastar os discípulos da pessoa do Senhor Jesus. E é isso que todos os falsos profetas procuram fazer. É isso que todos os falsos ensinamentos, que as heresias fazem, procurar separar o cristão do seu Salvador. No entanto, meus irmãos, eles não estavam tendo bom êxito. Isso não estava acontecendo. O povo, os irmãos da Ásia, estavam firmes na verdade do Evangelho, no trabalho realizado pelos apóstolos. E eu diria para vocês que a firmeza na verdade, ela gera estabilidade, fazendo com que o cristão venha permanecer na verdade do Evangelho e lutando contra os erros doutrinários. Na continuidade do texto, João ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Preste atenção, meus irmãos, aqui. Unção no Novo Testamento, como eu já falei a vocês anteriormente, significa recepção de privilégio espiritual. Os gnósticos diziam que o conhecimento esotérico que eles possuíam era um privilégio para poucos. Vocês estão lembrados disso? Isso para eles era unção. No entanto, eu quero dizer para você neste momento que o conhecimento de Deus não é um privilégio para poucos, não é um privilégio para alguns dentro da igreja, mas de todos os salvos, de todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus. No verso 20, voltando, do capítulo 2, João diz: vós possuís a unção que vem do Santo. Vós aqui é aqueles a quem se fala. E João está falando para todos os irmãos de todas as igrejas da Ásia. Ele está dizendo que todos os irmãos possuíam esta unção. A unção do conhecimento. A unção do conhecimento, o qual vem pelo Espírito de Deus. Para ele, todos possuem o privilégio de ter o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na continuidade do texto, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque João diz que eles
não tinham necessidade de que alguém o ensinasse. Preste atenção. A quem João está se referindo, para que você possa compreender? Aos falsos mestres. Conversando com alguns irmãos, eles diziam, e você também já ouviu, alguém dizerem que não precisa de mestre humano, que tudo que ele aprende é por meio do Senhor Jesus. Em outras palavras, é algo sobrenatural. Para aqueles irmãos que dizem, você não precisa estudar a Bíblia, você não precisa, ou seja, fazer um seminário, porque você já tem o Senhor Jesus que vai estar te ensinando. Meus queridos, não é isso que João está falando. João não está afirmando que eles não precisavam de mestres humanos. Dizer isso seria contradizer as passagens que falam do trabalho dos pastores, dos mestres nas igrejas, ensinando a palavra de Deus. Além disso, se os crentes não precisam de mestres, porque João está ensinando por meio dessa carta neste momento? O apóstolo, ele está simplesmente dizendo que os cristãos da Ásia não precisavam que os falsos mestres viessem lhes dizer a verdade, pois já estavam firmes nela, mediante a presença e o poder do Espírito Santo. Eles já tinham conhecimento perfeito de Deus, dado por meio, ou seja, pelo Senhor Jesus, através dos apóstolos e aplicado pelo Espírito Santo. No livro de Jeremias, ele nos diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. O livro de 1 Tessalonicenses, Paulo diz, quanto ao amor fraternal, não precisamos não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. O que Paulo ele está dizendo é que esses irmãos haviam aprendido do próprio Deus, sem precisar que alguém vos ensinasse. Eles não precisaram de um ensinamento de algum mestre para dizer que eles deveriam amar o seu irmão. O próprio Deus aqui ensinou para eles. Sabe por quê? Porque já estava no coração dele esta palavra.
lembre-se que o Senhor havia falado, através do profeta Jeremias, que iria imprimir na sua mente, no seu coração, as suas leis. E aqui no livro de 1 Tessalonicenses, está nos dizendo que eles foram ensinados pelo próprio Deus. Isso não quer dizer que esses irmãos não precisavam de um mestre. Era contradizer as Escrituras. Porque os mestres foram deixados pelo próprio Deus para o estabelecimento da sua igreja. Efésios capítulo 4, me falha a memória. Você vai encontrar também Romanos 12. Na continuidade do texto, quero dizer para você que a competência do Espírito Santo para ensinar-nos é indicada aqui ainda no texto. Ele diz: mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. É como se João estivesse dizendo: lembrem-se, vocês não precisam dos ensinamentos dessas pessoas. O Espírito Santo, por meio dos apóstolos e mestres, vos ensina a respeito de tudo. Continuando, ele ainda nos diz, ou seja, é verdadeira e não falsa. Eu diria também que João aqui, ele estaria dizendo que a unção que estava na vida deles não era uma perversão da verdade, como a dos falsos mestres, mas ensinava tudo que Jesus havia passado para eles. E aí ele diz: por isso, permanecei nele, como também ela vos ensina. O que é que João está dizendo? Permaneça no Senhor Jesus, como o Espírito Santo tem vos ensinado. Quando Jesus promete o Consolador para os seus discípulos, ele disse assim: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que Jesus falou. Jesus também havia falado que o Espírito Santo iria guiar os seus discípulos, iria guiar a sua igreja a toda a verdade. Como nós podemos vermos aqui nesse momento, é o Espírito Santo que está ensinando a sua igreja por meio dos mestres. O Espírito Santo é aquele que ensina e guia a igreja a toda a verdade. E no verso 28, ele diz: agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ela na sua vinda. Desculpe, por ele.
E a conclusão, João aqui, ele repete aquilo que ele vinha falando anteriormente. Só que agora, ele diz o objetivo de permanecer. Aí ele diz, olha, para que quando Jesus retornar em sua segunda vinda, nos sentiremos seguros e não fracassados por estarmos longe dele. Meus irmãos, e eu concluo dizendo para você que o que faz o crente permanecer firme é a unção de Deus na vida dele. É a permanência na doutrina dos apóstolos. E eu quero trazer aqui uma pequena aplicação para as nossas vidas. Meu querido, diante dos engodos de Satanás, dos falsos ensinamentos que temos visto em nossos dias atuais, é preciso permanecermos nos ensinamentos dos apóstolos. Esse é um sinal de que verdadeiramente estamos em comunhão com Deus. Não existe comunhão com Deus fora da verdade. A permanência nos ensinamentos dos apóstolos é um sinal de que você está firme em Cristo. Segundo, nós precisamos permanecermos, porque temos a promessa de vida eterna. A vida eterna que Ele nos prometeu, Ele irá cumprir. Porque essa é a sua vontade. E eu diria que essa é a vontade soberana de Deus. Ele irá cumprir com a sua promessa na vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aqueles que têm essa promessa jamais irão trocar a verdade pela mentira. Terceiro, eu quero falar para um grupo de pessoas que muitas vezes não sabe o que é unção. Temos visto muitos confundindo emoção com unção. A unção aqui não é você pular
tentar, cair, roubar, dar cambalhotas. Pessoas por aí têm feito estas coisas. E no decorrer do tempo, eles têm negado a Cristo de várias formas. Aí eu pergunto, que unção é essa? Alguns deixam até de crer nas Escrituras e passam agora a crer nos ensinamentos dos falsos mestres. Pessoas que se dizem que estavam com unção. Chegaram até a deixar o Senhor Jesus e ir servir a Satanás na bruxaria, no espiritismo. Outros entram em algumas seitas e dizem que agora ele encontrou a verdade. Chegam até a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. E eles dizem que agora foi que passaram a conhecer a verdade. E que tudo aquilo que ele viveu foi uma mentira. Realmente, é verdade. A unção que você estava é mentirosa, era mentirosa. A unção que havia em você era uma unção dos falsos mestres. Eles tinham uma unção. Esta era a unção que estava na sua vida, meu querido. Você que está me ouvindo. Porque aqueles que tiveram encontro com a verdade, jamais ele deixará pela mentira. Jamais. Aqueles que tiveram encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, irá para esses lugares dizendo que lá tem a verdade. Tais pessoas nunca conheceu a Cristo. Segundo, nunca tiveram comunhão com Deus. Preste atenção. A unção faz o cristão permanecer na verdade. A unção faz o crente perseverar até o fim. A unção, ela permanece na vida do crente. Por isso, ele permanece em Cristo. A unção, ela firma as pessoas no Evangelho. Todos aqueles que receberam a promessa de vida eterna, recebem a unção para permanecer firme até o fim. A unção na vida de um crente faz ele ser uma pessoa firme em suas convicções doutrinárias. Veja você,
diferença. O que nós mostramos aqui nesse momento, daquilo que as pessoas dizem que é unção, mas é pura emoção. E o que a verdadeira unção ela faz na vida do cristão. E eu quero deixar essa palavra aqui para a nossa meditação. E que Deus em Cristo esteja assim aplicando esta palavra em cada coração. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, queremos, ó Pai, louvar o Teu nome pela Tua palavra. Ó Deus, rogamos que o Teu Espírito Santo esteja assim, ó Deus, alcançando vidas e aplicando essas verdades em cada coração. Pai Santo, ajuda o Teu povo a permanecer firmes nas verdades do Evangelho. Pai Santo, nós rogamos, Senhor, que o Senhor esteja assim ajudando o Teu povo a permanecer, ó Deus, firmes no Senhor Jesus, Pai. Pai Santo, nós Te pedimos, ó Deus, por aqueles que são fracos, como sabemos que tem pessoas fracas na Tua igreja, ajuda ele a permanecer. Não deixe, ó Deus, que eles sejam assim, enganados e por um tempo venham saírem da Tua presença, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo esteja assim dando para eles o discernimento, ó Pai, daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Nós Te pedimos, ó Deus, sustente essas pessoas. E para aqueles, ó Deus, que não sabia o que é unção, que o Teu Espírito Santo aplique estas verdades na mente e no coração dele, para que eles venham assim, ó Pai, se firmarem no verdadeiro Evangelho e não venham a viverem de emoção, Pai, e tendo assim uma vida embaraçada, porque estas coisas, ó Deus, só traz destruição para a vida espiritual deles, para a família. Que o Senhor aplique essas verdades, ó Pai, esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós Te pedimos, ó Deus, essas bênçãos, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.